Oi, preciosas, tudo bem com vocês? Hoje eu começo esse vídeo agradecendo a cada um de vocês que fazem parte aqui do nosso canal, pois somos 10 mil inscritos aqui no nosso canal no YouTube. Obrigada de coração. Eu estou muito feliz, agradeço muito a Deus e a vocês que fazem parte aqui do nosso canal. Foi difícil, tive que vencer a timidez, mas cá estou eu com meus 10 mil inscritos aqui no canal. Graças a Deus, muito obrigado a cada um de vocês, tá certo? Hoje a aula tá bem especial. Hoje eu trouxe um bonequinho bem fofo, fácil e um detalhe. Esses moldes são feitos com a mesma bonequinha que eu trouxe aqui pela primeira vez no canal, a aula dela, a bonequinha Patty. Então eu vou te ensinar a fazer o Tito, coloquei o nome dele de Tito, que é esse bonequinho fofo aqui, e você vai ter a opção de fazer ele com esse cabelinho que eu vou ensinar agora e com o cabelinho de tecido que eu ensinei, que é o da bonequinha Patty, que tanto faz para menino ou para menina, tá certo? Então não saia daí, fica até o finalzinho desse vídeo e muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Então vamos para essa aula que tá só fofura. Então vamos aqui para os materiais que a gente vai precisar para fazer aqui o Tito, tá? Esse menininho que é uma gracinha. O que é que eu vou precisar aqui vai ser um retalho aqui, né? De Microsoft, ou pode ser push, pode ser uma malha aí que você tenha, tá? A gente vai precisar também de retalho aqui para fazer os bracinhos. Eu tô usando aqui o tecido pele de boneca. Um retalho também, que vai ter as medidas aí, que tem as medidas no molde, e eu também posso dizer para você, quando a gente for fechar aqui, for fazer o corpinho, eu também posso passar as medidas. Um retalho de tecido pele de boneca, ou algodão cru também, ou um tricoline aí, um tecido que eu escolhi aqui estampadinho, para ser a roupinha dele, né, porque vai ser a roupinha junto com a cabecinha. Outro tecido, eu tô usando aqui o tricoline, esse de poá aqui, vermelho com preto, né, de bolinha preta, para fazer as perninhas. Carapinha preta, ó, eu tenho uma linha aqui. Carapinha preta, mas eu tô usando a preta porque é a que eu tenho, mas tem ela em várias cores aí que você pode estar usando aí se você tiver, tá? Ou quiser fazer de outra cor. Plumante. Então, o Tito gasta pouquíssimos materiais e fica uma gracinha. Então, agora a gente vai começar aqui unindo os tecidos para a gente fazer o corpinho. Vamos dar início aqui com o corpinho. A gente vai unir aqui o tecido pele com o tecido estampado para a gente fazer aqui o risco do molde do corpinho, tá? Então, eu tô usando aqui, ó, o tecido pele, né? Que é na medida de 10 por 21, 20, 21, eu corto um pouquinho maior para não faltar tecido, então aqui 20, 21 centímetros dá beleza, tá? E o tecido aqui estampado é 21 ou 20, né? O mesmo tamanho que você usar para o tecido pele, por 12. E lembrando que eu sempre faço aqui as minhas bonecas no tecido, no sentido do tecido, no sentido da auréola, tá? Eu vou te mostrar aqui para não ter dúvida. Aqui é a nossa auréola, né? Então, eu cortei, né? Eu tinha essa faixa aqui, esse retalho, então eu olho, como ele não tinha mais auréola, eu olho para que lado ele vai esticar para me saber qual o sentido que eu vou riscar aqui, que eu vou cortar para sair certinho, tá? Então, tá vendo que ele estica para as laterais, ó? Não assim, ó, para cima. Então, eu vou cortar aqui nesse sentido. Se aqui a auréola tá aqui, então eu vou cortar ele nesse sentido aqui, para depois a gente riscar o molde. Eu não vou cortar a faixinha nesse sentido aqui, tá? Senão ele vai ficar comprido e fino. E aqui, nesse sentido da auréola, ele vai ficar mais gordinho. Então, os dois tecidos é no mesmo sentido, no sentido da auréola. Caso a auréola esteja aqui, você vai cortar a faixinha assim, tá? Qualquer dúvida, você pode deixar aí nos comentários também. Se o seu tecido tiver
frente, então você vai colocar aqui, ó, frente com frente, tá? Direito com direito. Vou alfinetar aqui a faixinha estampada e a faixinha da cor pele, tá? Pra gente costurar, unir as duas pra gente riscar o molde. Então, eu vou na máquina, eu vou passar uma costura aqui de meio pé de máquina, uma costura bem pequenininha no ponto 2 ou no 1.8, para que fique bem fechadinha essa costura. Lembrando de dar retrocesso aqui no início e no final. Olha, já fiz aqui a minha costura e agora o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, abrir essa costura, né? Vou tombar as costuras, cada uma para o seu lado. Então, vou tombar aqui o tecido pele para o lado do tecido pele e o outro para o estampado, tá? E vou aqui no ferro, vou dar uma passadinha para abrir bem essa costura aqui. Pronto, já passei, abri bem a minha costura, passei ela desse lado para ficar bem esticadinho e passei aqui também desse lado, tá? Para ficar bem abertinha essa costura. E agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai unir aqui, ó, colocar aqui frente com frente e vai colocar costura com costura bem certinho aqui. O Tito é um bonequinho, né, que é feito com o molde da bonequinha Pati, que é a minha primeira boneca, o meu primeiro vídeo aqui no canal, tá? Então, eu quis trazer, porque já me pediram para trazer bonequinhos, então quis trazer aqui essa versão que é o mesmo molde, na versão menininho, tá? E é uma peça bem facinha de fazer, dá para você produzir aí vários títulos por dia e vender nas feiras. É uma peça bem fácil, porém encantadora, que as crianças vão amar também, tá? Então, aqui, ó, coloquei aqui um alfinete, marcando aqui para ficar bem certinho aqui, costura com costura. E agora a gente vai riscar aqui o nosso molde no tecido. Vou usar aqui a caneta fantasminha e agora aqui na onde tem esse risco no seu molde, você vai colocar em cima aqui da costura que a gente fez e que a gente tombou aqui as costurinhas, né, as sobrinhas de um lado para o outro. Eu vou tirar aqui esse alfinete por enquanto para me riscar, senão vai me atrapalhar. Então eu vou colocar aqui, ó, o risco em cima da costura bem certinho para que fique bem direitinho. E agora eu vou chegar um pouquinho para cá para sobrar para os dois lados e vou fazer aqui o risco a toda a volta. Aqui é a nossa abertura, então vou deixar aqui a abertura. O seu molde tem as marcações aí para você deixar, marcar aí para encaixar a perninha, que essa perninha é embutida. Então, facilita aí ter essa marcação para você encaixar as perninhas. Já risquei aqui e agora eu posso colocar aqui o meu alfinete. Vou olhar novamente se tá certo, se tá bem em cima. E vou colocar aqui agora o alfinete. Eu vou reservar aqui agora o corpinho. E vamos riscar aqui, eu já risquei, mas vou te mostrar aqui o sentido para você cortar o seu tecido também no sentido da auréola, né? Caso a auréola esteja aqui, você vai riscar seu bracinho assim como eu risquei o meu, tá vendo? Então tá riscado aqui os dois bracinhos. E aqui também as perninhas do mesmo jeito. A elasticidade tem que estar assim, ó, pra cá. E você riscar as suas perninhas nesse sentido que está o meu aqui, tá? Aqui tá
tá dobrado, mas pode ser 2 tecidos, né? Caso você tenha 2 retalhos aí, esteja partido, não faz diferença. E risquei aqui um para baixo e um para cima, para aproveitar aqui o tecido. E agora eu vou na máquina, vou costurar os bracinhos e as perninhas. E depois eu volto aqui para me te ensinar a embutir essas perninhas aqui no corpinho, tá bom? Então, para isso eu tenho que estar com as perninhas já costuradas, cortadas, né, o excesso do tecido e desviradas. Então eu volto aqui para a gente fazer esse passo a passo aqui. E também, gente, tem o passo a passo da Paty, é o mesmo passo a passo. Vou deixar o card aqui para você ir lá, para você fazer a Paty e fazer o Tito, tá bom? Então vamos costurar aqui e volto. Ó, já costurei, já cortei. Lembrando sempre nas aberturas deixar essa sobrinha aqui, esse retângulo aqui, ó, para depois dar um acabamento ótimo aí no fechamento dessas aberturas. E também aqui, ó, já cortei, né, os dois aqui, os bracinhos, as perninhas, deixando uma margem da costura. E nessas partes mais arredondadinhas aqui, eu sempre dou uns piques para que essa costura, quando a gente desvirar, ela se assente direitinho. Aqui também, na parte do pezinho, eu também dei os piques, tá? Então, eu vou cortar esse bracinho com vocês, ó. Deixo aqui uma sobrinha onde é a abertura. E sigo aqui cortando. Dou o piquezinho. E agora eu vou dar uma passadinha para tirar essas marcações aqui. Do corpinho não, só dos bracinhos e das perninhas. E agora é só pegar um palito aí e desvirar as pernas e os braços aqui do Tito. Já vou aqui, já vou ajeitando as costuras. Gente, deixa aí nos comentários para mim o que vocês querem aprender aqui no nosso canal, porque às vezes eu fico meio em dúvida de que trazer aqui para vocês, tá? Se vocês quiserem deixar sugestões de aulas aí, que você queira aprender, pode deixar aí nos comentários, tá? E também, gente, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante aqui para o nosso canal crescer, né? E compartilha aí com as suas amigas, compartilha aí nos seus grupos. E se você não é inscrita, se inscreva aqui no nosso canal. Tenho certeza que você não vai se arrepender, porque aqui a gente traz ótimas dicas, várias sugestões de aulas legais, traz moldes gratuitos. Então, se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal e não esquece de deixar o seu joinha aqui pra gente, tá bom? Então, bora aí desvirar os bracinhos. A importância do retrocesso no início e no final das costuras é quando a gente vai aqui desvirar, se você não fizer, já sai desmanchando toda a costura, tá? Então, se atente aí sempre de dar o retrocesso no início e no final das suas costuras. E quando for o corpinho, assim como a gente tá fazendo aqui, fazer pontinhos bem pequenininhos para que essas costuras não se abram quando a gente for encher, tá? Porque a gente às vezes dá uma forçadinha para a peça ficar bem cheinha, e se você faz um ponto muito largo, ele vai aparecer quando a gente abrir aí as costuras no enchimento, tá? Então, quando você faz a costurinha aqui bem pequenininha, não abre essa costura, não fica à mostra esses pontos, tá? Quando você desvirar aí a perninha, você já vem aqui, já faz esse movimento para acertar as costuras, ó, ficar bem certinho. Ficou certinho? Dá uma vincadinha, dá uma ajeitadinha, porque a gente vai embutir no corpinho, então ela já tem que estar bem preparadinha aqui para facilitar depois, tá? Ó. Vou aqui desvirar o outro. Para desvirar, usa um palito de churrasco, a parte que não tem ponta, pode ser um cabo de pincel, dá para desvirar de várias formas, tá? Aqueles canudos também de metal, né?
ou agulha aí de tricô também. Agora eu vou aqui reservar os braços e as perninhas e aí eu vou na máquina. O que eu vou fazer aqui agora? Lembra que eu disse que no seu molde tem aí a marcação e você vai fazer essa marcação aí no tecido para você saber aqui aonde colocar as perninhas. Então, você vai começar aqui, ó, no pontinho que você fez aí, que vai ser a perninha, né? A gente vai colocar a perninha, vai dar retrocesso. Vai vir aqui, vai fazer toda a volta com os pontinhos pequenos, não esqueça. E vai fazer toda a volta aqui, ó, do risco, até chegar no outro pontinho, tá? E aí a gente vai embutir. Então, dá retrocesso aqui no início e dá retrocesso aqui no final, não esquece. Deixa eu te dar uma diquinha aqui, bem de pertinho aqui na máquina. Chegou aqui nessa parte da cabecinha, ó, vou tirar aqui para você ver. Não tem essa voltinha aqui, ó, que vai ser o encontro aqui dos tecidos? Então, você vai vir até aqui, né, que é essa partezinha aqui, você vai vir até aqui, ó. Veio, né, chegou nesse pique assim, você vai parar a sua máquina com a sua agulha para baixo. Aí, você vai virar aqui somente o seu tecido, ó, vai deixar a sua agulha lá dentro, quietinha, para que ela não saia do lugar e depois quando você for costurar, se você tirar ela do lugar, tirar ela de cima, lá, deixar ela no tecido, se você não deixar ela no tecido, o que vai acontecer? Vai sair do lugar com o risco do seu risco, você perder aí o risco, né? E aí o que vai acontecer? Vai ficar feio esse encontro aqui. Então, você deixa aqui a sua máquina e gira somente, deixa o seu calcador, a sua agulha lá dentro e gira somente o seu tecido aqui, ó. E segue costurando bem lento para que essa cabecinha fique bem redondinha, ó. Costura bem em cima do risco, tá? Essa parte da cabecinha é muito importante porque depois a cabecinha vai ficar bem redondinha, bem bonitinha. Eu sempre uso a agulha 10 ou a 12, tá? Algumas pessoas me procuram. Olha, aqui de novo, ó, tá vendo que eu disse naquela hora aqui nesse encontro aqui, que é a cabecinha e o pescoço, né? Então, eu venho, ó, vou costurar até chegar no biquinho, ó. Dou mais um pontinho. O que eu faço agora? Deixo a minha agulha lá baixa, né? Ela tá lá embaixo. Não tiro, não vou subir ela e só vou subir o calcador aqui, ó, e virar o meu tecido. Virei meu tecido, alinhei aqui no risco, sigo com a minha costura. Aí agora aqui tem a abertura, né, que eu até havia dito que era para você costurar tudo aqui, mas eu até esqueci da abertura, ó. Vou vir aqui na abertura, cheguei, dou retrocesso, volto. Agora eu vou levantar minha agulha, né? Vou dar esse espaço aqui que vai ser a abertura e vou iniciar aqui na onde é o outro comecinho da abertura aqui, ó. Dou retrocesso e sigo até aqui, que é aonde a gente finaliza. Nessas partes arredondadas, também é bom você ir bem devagarzinho, ó. Levanta somente o calcador, a agulha tá lá. Vou alinhar a agulha no risco. Ó, virei. Dou retrocesso. Prontinho. Agora eu vou tirar. Prontinho aqui, já costuramos, né? E agora vamos cortar aqui o excesso. Aqui nessa parte de baixo, que é onde a gente vai encaixar as perninhas, eu vou deixar aqui uma sobra mais ou menos de 1 centímetro, ó, assim. E daqui pra frente, ó, que é da risquinha, que a gente vai encaixar a perninha, eu vou cortar, deixando aqui uma margem de menos de meio centímetro, mais ou menos. E aonde é a nossa abertura, eu vou deixar aquela sobrinha que eu sempre deixo para depois fazer o acabamento. Fechando aqui essa abertura. Aqui, ó.
Vou cortar toda a volta. Gente, não saia daí, fica aí no vídeo, assistindo o vídeo até o final, porque eu vou te ensinar um cabelinho super fácil e lindo aqui, descolado, para você fazer aí para o Tito, tá? E você pode usar esse cabelinho também em outros bonecos aí que você vai fazer, tá certo? Então não saia daí, fique aí no vídeo até o finalzinho. E sem contar nas dicas que a gente sempre traz aqui no decorrer do vídeo, tá? Como essa aqui, ó. Nesses cantinhos aqui a gente vai dar pix para essa costura, quando a gente desvirar, se assentar aqui e não ficar repuxando, tá? Então, com cuidado, vou dar leves pix aqui, ó. Tá? Cuidado para não cortar essa linha da costura. E aí agora o que que a gente vai fazer? A gente vai encaixar as perninhas. Para encaixar as perninhas, elas vão ficar para frente. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Ó, eu vou encontrar aqui costura com costura. Eu vou abrir aqui as minhas costuras. Ó, vou abrir a costurinha lá de dentro. E essa desse outro lado também. Assim, ó, vou jogar uma sobrinha para cada lado. Também, se quiser, se não quiser, pode deixar ela dobradinha também, que não vai fazer diferença. Vamos deixar ela dobradinha, porque eu já cortei, tá ruim de desvirar. Então, ó, só pra gente, se você colocar aqui, ó, costura com costura, vai dar certinho pra não ficar torta assim, tá? E a gente vai passar uma costurinha bem na beiradinha, só pra fixar aqui, ó, firmar essa... do jeito que a gente quer aqui a perninha, tá? Para não ter perigo de quando a gente desvirar, tá retorcida. Então, vou fazer isso aqui, ó, nas duas perninhas. As nossas perninhas vai ficar para frente. Então, vamos fazer essa costurinha aqui. Olha, eu até costurei com a cor da pele aqui, a linha cor da pele, porque é a que tava aqui. Não tem problema que isso aqui vai ficar para dentro, né? Então, aqui, ó, costurei as duas aqui para ficar assim, para frente, ó. E aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou enrolar aqui essa perninha e vou colocar aqui dentro. Não tem problema aqui de você escolher o lado, se você vai enrolar para cá, se vai enrolar para cá, porque o nosso corpinho aqui não tem frente e nem costa ainda definido, né? Então, pro lado que você colocar para frente, vai ser a frente, tá? Então, agora eu vou aqui, ó, vou encaixar aqui no meu pontinho, vou deixar uma sobrinha aqui mais ou menos de 1 centímetro, mais ou menos, ó, pra cá, pra não ficar muito na beiradinha. Vou colocar aqui um alfinete e vou encaixar a outra. Só que eu tenho que saber que lado eu encaixei, né? Se eu encaixar, se eu virar a minha pra frente e for colocar ela assim, ó, as duas tem que ser, senão uma vai sair com a perna pra frente e a outra pra trás, né? A gente tem que se atentar a isso aí. E sempre colocar as duas na mesma altura aqui, pra uma não ficar mais alta do que a outra. E ajeitando, colocando, vendo se tá do mesmo tamanho, tá vendo? E vou colocar aqui agora o alfinete. E agora, vou na máquina, dou retrocesso e fecho essa abertura aqui que a gente deixou para encaixar as perninhas, tá? Então, começo com retrocesso, finalizo aqui com retrocesso para ficar bem reforçado. Passei aqui a costura, agora é só cortar o excesso, deixando aqui essa margenzinha da costura e vamos desvirar agora. Mas antes de desvirar, vou no ferro e já apago o risco aqui do molde, tá? Pra depois já ficar tudo limpinho aqui. Então, já passei, tirei as marcações e agora a gente vai desvirar. Deixa eu cortar aqui essa linha, né? Que é onde a abertura aqui, onde a gente dá o espacinho, ó, fica essa linha grande. Então, vamos cortar aqui. Eu acho que eu deixei uma abertura muito minúscula aqui, mas vai dar para sair. Vamos ver, né? Não pode forçar para rasgar aqui, né? Então, vamos com um jeitinho aqui que dá certo. Fé em Deus. Vou pegar outra perninha aqui, ó.
Aí agora, para facilitar, pego aqui o palito, faço um copinho aqui, ó. Levo ele lá na portinha, na abertura. Ó. E vou desvirando. Agora coloco aqui o palito na abertura e já vou aqui, ó, ajeitando as costuras. Bora ver se ficou certinho, ó, tá vendo? Ficou certinho. Quando eu falo que a gente tem que fazer aqui o encontro, quando a gente emenda lá os tecidos, quando a gente vai riscar o molde, colocar bem certinho para ficar, bater aqui os dois tecidinhos, frente e costa, bem alinhadinho. E os piques também, a importância dos piques, ó, vamos ver agora se vai fazendo assim, ó, ajeitando. Ajeita aqui os cantinhos. Prontinho, ó. Agora eu vou dar uma leve passadinha, mas bem pouquinha, porque eu não gosto de ficar marcando aqui, senão amassa aqui e depois fica com dobrinha, tá? Então eu gosto de dar só uma passadinha, só pra dar uma... tirar um pouquinho o amassado, de desvirar, pra gente encher. Olha que rapidinho é o Tito. Rapidinho a gente faz ele. Pronto, já desamassei, já peguei aqui o meu plumante e agora a gente vai encher. Eu tô usando aqui esses plumante, né, siliconado, que é esse enchimento aqui que a gente usa para encher nossas bonequinhas. Peguei aqui também o enchedor de bonecas, se você tiver. Se você não tiver, pode ser uma pinça, dessas pinças maiorzinhas de passar linha na overlock. Pode também ser um pincel velho aí que você tenha de pintura, que já é bem gasto, bem durinho. Fica legal aí para encher também, tá? Lembra sempre de encher bem aqui a mãozinha para ficar com o desenho, o formatinho bem redondinho, tá? Quem aí gosta de encher boneca? Eu confesso que eu não gosto, gente. Sabe o que eu faço? Quando eu vou encher as bonecas, eu sempre deixo para encher ou à noite, ou então quando eu tô assistindo alguma coisa assim, eu coloco algo que eu gosto de assistir, e aí eu vou no celular, ou uma live, ou uma série, ou uma palestra, ou alguma coisa que eu tô ali incutida naquele momento, assistindo, né, assim, tô seguindo, e aí eu coloco, aí eu encho de boa. Quando a gente tá interessado em assistir alguma coisa, aí você nem vê enchendo, né, passa rapidinho. Nessa parte de cima, você não precisa encher muito, tá? Outra coisa nos materiais, quando eu iniciei, eu esqueci, tem 2 botões que a gente usa para articular o bracinho, mas aí quando eu for articular aqui, a gente mostra e fala direitinho quais os botões. Se eu não esquecer alguma coisa, eu não chamo Kelly, não é a Kelly não, que vai esquecer lá longe, toda vez esquece alguma coisa. Mas é assim, né, gente? A gente faz as coisas meio na correria, muitas coisas para fazer e aí acaba esquecendo. Você acha que colocou tudo ali e não tá. Então eu vou encher aqui, que essa parte vocês já sabem, também tem o vídeo da Paty, se você ir lá é completinho o vídeo, enchendo tudo, fazendo tudo certinho, é o mesmo corpinho e tudo mais. Tá o card aqui vou deixar o card aqui e você já vai lá e assiste, tá? Então já enchi aqui o corpinho bem cheinho, da mesma forma que a gente sempre faz aqui as bonecas aqui no canal. Tem vídeos aqui ensinando como encher direitinho. Eu dei uma adiantada aqui nesse passo a passo porque já tem aula da Paty, então o card está aqui e você pode ir lá e ver direitinho, tá? Mas é super tranquilo, é encher como a gente já tem costume de encher. Fechei aqui a abertura que a gente deixou para desvirar. E deixei aqui essas 2 perninhas pra gente fechar aqui, pra me ensinar o passo a passo certinho para fazer os pontinhos invisíveis. Já fiz aqui os pontinhos invisíveis, fechando aqui as aberturas dos bracinhos. E agora vamos fechar aqui a das perninhas. Vou usar aqui a linha vermelha para fazer fechar aqui essa abertura. E também eu gosto de usar uma agulha mais fininha para
fechar as aberturas aqui, tá? Uso uma agulha mais fininha. Ela é chatinha de colocar a linha, mas os pontinhos ficam melhor. E não tem perigo de também ficar esgaçando o tecido, né? Porque a gente pega na beiradinha do tecido e se você fizer com a agulha muito grossa, aí o buraquinho fica muito grosso e acaba desfiando. Por ser na beiradinha. Vou usar aqui 2 pernas, ó. Vou dar o nozinho. Agora é só, vou pegar aqui, ó, no cantinho, aqui onde está a costura, o finalzinho da costura. Vou esconder aqui o nozinho dentro aqui, ó. E agora eu vou dar aqui uma beliscadinha de um lado e do outro, pegando na beiradinha, ó. E fazendo aqui os pontinhos invisíveis. Bem tranquilo de fazer. Pega de um lado, belisca do outro, belisca de um lado, belisca do outro. E sempre um paralelo ao outro para ficar certinho o fechamento aqui do pontinho, ó. Aí agora eu vou dar uma puxadinha, tá vendo, ó? Seguro, puxo, mas com jeitinho, ó. E vou seguir fazendo aqui, vou fazer aqui dos dois lados do mesmo jeito. Já fechei aqui as aberturas das pernas e agora a gente vai articular aqui os bracinhos. Eu vou usar esses 2 botãozinhos aqui comuns, ó, que a gente encontra aí, botões de camisa. Eu vou usar o vermelho e eu vou usar também aqui o fio encerado. É esse fio aqui, ó, que eu uso para articular os bracinhos das bonecas e dos bichinhos. Como é uma peça pequena, eu vou... ele tem 2 perninhas, então eu vou separar uma da outra aqui e usar somente um fio, tá? Porque é um bracinho pequeno, é um bonequinho pequeno, não tem necessidade de ser esse fio tão grosso. Então eu vou tirar aqui, ó, você vai distorcendo aqui, ó. Ó, eu seguro sempre aqui e vou girando aqui e distorcendo, ó. Tá vendo? Não é difícil não, é chatinho de fazer, mas... Porque se você puxar aqui, forçar, ele não vai, ele só vai até um pedaço e embola tudo. Então eu faço assim, ó. Eu seguro aqui as 2 perninhas e vou girando e desenrolando ele aqui, ó, distorcendo. Aqui, ó, já separei, fiquei aqui só com uma perninha. E agora eu vou usar aqui essa agulha mais grossa, maior, né, quer dizer, de boneca, que a gente usa para articular os bracinhos aqui. Vou dar um nozinho na ponta, ó, vou dar um nozinho maior. E agora eu vou fazer isso aqui, eu vou puxar aqui uma perninha mais para não escapulir. Vou pegar aqui o bracinho, esse aqui é desse lado. Vou vir aqui, vou deixar mais ou menos aqui 1 centímetro, 1,5 centímetros daqui até a ponta. Vou passar aqui, ó, ver aonde eu tô colocando. Vou pegar meu botão, ele é assim. Eu vou colocar essa parte lisa pra cima. Passei. Agora eu vou passar no outro buraquinho, ó. Um em cima e um embaixo. Ficando assim. Deixo essa ponta aqui maior, para depois a gente amarrar com facilidade. E agora eu vou colocar aqui, ó, vou deixar aqui mais ou menos meio centímetro do pescocinho, ó, tá vendo? E vou passar desse lado aqui.
mantendo uma distancinha aqui da costura, tá? E vou tentar levar alinhadinho, um do ladinho do outro. No mesmo alinhamento, quer dizer, do outro, ó. Vou olhar aqui minha agulha, se tá certinho. Olho também se não tá em cima da costura, vou deixar aqui uma sobrinha longe da costura. E agora a gente vai passar aqui o outro bracinho. Vou ver aqui o lado. Vou tentar aqui de colocar na mesma altura que eu coloquei o outro. Ó, tá vendo? E agora, puxa aqui. Vou colocar aqui, ó, a agulha do ladinho do outro, no mesmo alinhamento, tá vendo? Ó, no mesmo alinhamento, um pouquinho distante da costura e alinhado aqui também do outro lado. Da mesma forma, ó. Puxo. E agora eu vou amarrar aqui. Dou uma apertadinha. Esse fio encerado, você não precisa ter medo de se soltar, tá? Porque a gente vai fazer aqui um processo que vai garantir ainda mais a segurança de não arrancar esse botão, tá? Então, já dei aqui 2 nós, eu vou dando nós em lugares diferentes, ó. Eu dei um nó aqui em cima, né? Agora eu passo aqui a linha, dou um nó aqui embaixo, para ficar bem preso. E vou repetir um em cima. Eu dou aqui de 3 a 4 nós para garantir que fique bem presinho, ó. Que gracinha que já tá ficando. E não precisa apertar demais para esmagar ele demais também não, tá, gente? Ó, pôr na mesma altura. E agora, para garantir ainda mais a segurança, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui a sobra da linha. Vou passar aqui uma distancinha mais longe, ó. Como esse fio é encerado, ele tem uma cerinha, né? Já disse fio encerado, né? Então, ele vai grudar no enchimento da boneca, do bonequinho aqui, e não vai se soltar lá de dentro, tá? Vou tirar aqui a ponta. A gente sempre coloca um fio maior para fazer esse processo aqui de esconder essas 2 pontas de linha, ó. Vou jogar aqui a minha agulha lá. E vou pegar a outra ponta aqui da linha, o meu fio encerado, e vou levar lá dentro também do corpinho para esconder e garantir que não vai se soltar. Ó, eu corto aqui bem rente, aí eu faço isso aqui, agora fica um buraquinho da agulha, eu vou passar a unha para fechar a trama aqui do nosso tecido, ó. Sumiu, tá vendo? Ficou bem fechadinho. Então, prontinho aqui o corpinho do nosso tipo. E agora a gente vai fazer aqui o cabelinho com a carapinha. Então, agora, já colocados os bracinhos aqui, a gente vai fazer o cabelo do Tito. Para fazer aqui o cabelo do Tito, eu tô usando a carapinha. Você pode usar a carapinha, pode usar a alpaca e também você pode assistir o vídeo da Paty, que lá eu ensino o cabelinho dela e você pode fazer o cabelinho do Tito também, que é de tecido, tá? Super prático, você vai usar seus retalhos aí para fazer o cabelinho da Paty e se você quiser fazer a versão do cabelinho de tecido para ele também dá super certo, certo? E aí agora eu vou fazer aqui com a carapinha, que é uma outra forma para você aprender a fazer cabelinhos, não só desse, mas de outros bonecos também. Eu peguei aqui a carapinha e risquei um círculo de 13 centímetros. Risquei aqui e agora eu vou cortar bem em cima do risco aqui. Você pode fazer esse cabelo também de lã, tá?
O Tito, ele é um bonequinho bem simples, bem fácil, gasta poucos materiais. Para quem faz aí para fazer doação em hospital, em associações, tem vários lugares, né, que as pessoas falam para mim que fazem bonequinhos para doar no Dia das Crianças ou no Natal. Então, esse bonequinho é ótimo para você fazer aí, porque ele é rapidinho de fazer, dá para fazer um montão. Então aí agora, o que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei 2 linhas, você pode usar tanto linha de crochê quanto linha de pesponto. Eu tô usando aqui o preto, você vai usar a cor que você estiver usando seu tecido aí, tá? Coloquei 2 pernas para ficar bem reforçado. E aí a gente vai começar aqui para deixar o nozinho nessa parte aqui que vai ser a parte de fora do cabelinho, né? Que vai ser a parte de dentro. Então, já fiz aqui o franzido, agora a gente vai fechar aqui um pouco, ó, para encaixar aqui na cabeça dele, tá? Colocando aqui, ó, esse nozinho para trás. Ele vai ficar escondido, mas eu gosto de colocar ele para trás aqui, tá? Vou encaixar aqui. Dá uma puxadinha. Vou ver aqui atrás como que tá. Vou dar aqui um nó que eu esqueci de dar, só que eu vou dar só um nó, não dou 2 para dar nó cego ainda não, tá? Porque para ficar mais firme aqui, para me ajeitar aqui no rostinho dele. Dá mais uma apertadinha. E aí agora eu posso dar aqui um nó cego para não desamarrar mais, ó. Dá 3 nozinhos aqui. E aí agora eu vou arrematar aqui só na carapinha para não desamarrar o nó. Aí eu posso cortar aqui agora. Que eu já deixei aqui no lugar. Se você quiser colar, pode, mas eu acho melhor fazer aqui os pontinhos invisíveis a toda volta, como eu vou fazer, tá? Que eu acho que fica um acabamento mais bonito. Mas tem muita gente que mexe só com cola, que eu falo assim, coloca o cabelinho só com cola e sabe trabalhar com a cola, não vai ficar aí fazendo serviço mais grosseiro, né? Não vai ficar aparente aí grosseiramente. Então, se você é dessas que tem cuidado aí para mexer com a cola quente, pode fazer tranquilamente aí, dando os pinguinhos de cola, tá? Eu vou fazer aqui os pontinhos. O ruim da carapinha preta é porque ela dá muita pruminha. Aí eu vou pegar aqui uma agulha não tão fininha, mas é mais fina e mais longuinha para mim fazer os pontos. Vou usar aqui, ó, linha de costura normal preta. Então agora já coloquei aqui a linha na agulha preta e aí eu vou começar a fazer aqui os pontinhos, ó. Eu vou esconder aqui o meu nozinho, vou passar por baixo, ó. E aí eu vou colocando aqui pra cá um pouquinho, ó. Vou tentando esconder a beiradinha que a gente deixou uma beiradinha para fazer o franzido, né? Fazer os pontinhos. Então, eu vou encaixando ele para lá. E vou fazendo aqui os pontinhos. E nisso, gente, você vai beliscando aqui na cabecinha, ó.
belisco na cabeça e aqui no tecido da carapinha, ó, para ficar bem preso, tá? Então, belisco aqui na cabecinha, ó. Tem gente que só dá alguns pontos assim, eu faço a toda volta, tá? Para não sair do lugar mesmo. E vou dobrando a beiradinha e eu vou fazendo isso aqui a toda volta e olhando se não saiu do lugar aqui, se tá como eu quero e ajeitando para fazer os pontinhos, tá? Ó, vou escondendo essa beiradinha para dar um acabamento legal aqui. E belisco aqui na cabeça, ó, pego bem fundo aqui na cabecinha. Ó, tá vendo, ó? Bem preso, ó, bem preso. E pego aqui, não só na beiradinha, eu pego um tecido bom aqui, ó. Mas sempre no mesmo sentido, pra não ficar retorcido aqui. Então, eu vou fazer isso aqui a toda a volta da cabecinha dele, tá? Desse mesmo jeito. Vou ajeitando e fazendo os pontinhos, pegando na cabeça e pegando na carapinha aqui, ó. Dando uma leve dobradinha para dar o acabamento. Olha, aqui atrás você deixa mais ou menos meio centímetro aqui do corpinho, ó. Já tô bem aqui para ficar mostrando o pescocinho aqui, ficar bem bonitinho, tá? Ó, vou pegando aqui e pegando na carapinha. Enquanto eu vou costurando aqui, gente, eu quero agradecer aí a todos vocês que fazem parte aqui do nosso canal, que tá crescendo, graças a Deus e a vocês, tá? Eu sou muito feliz por ter aqui vocês comigo, aprendendo, me mandando mensagem, me mandando os trabalhos de vocês que vocês fazem aqui, com os moldes, com as aulas nossas aqui do canal. Então, isso para mim não tem preço, tá? É muito gratificante. Então, muito obrigada a cada um de vocês que fazem parte aqui desse canal e que eu tenho certeza e fé em Deus que vai crescer ainda mais e vocês vão aí crescer também comigo, fazendo mais peças aí para você vender, ganhar seu dinheirinho para presentear e ou até mesmo para uma distração, né? Então, eu agradeço demais, tá, gente? Muito, muito, muito obrigado do fundo do meu coração. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui fazendo parte desse canal comigo, tá? Eu pensei que eu nunca ia dar conta de ensinar ninguém e hoje, graças a Deus, eu recebo muitas mensagens agradecendo pelas aulas aqui, por eu estar ensinando algumas coisas que elas não sabem. Então, muito, muito, muito obrigado de coração, tá, gente? Meu coração é muito feliz em ter vocês aqui comigo, viu? Ó, tô finalizando aqui já, a toda a volta aqui da cabecinha, finalizando o cabelinho. Então, já finalizei aqui, ó, e agora a gente vai arrematar aqui para ficar bem preso esses pontinhos aqui, não se desmanchar, tá? Ó. Aí eu vou fazendo assim, ó, vou passando por dentro, não vou pegando aqui na cabeça, só para esconder aqui a linha, ó. Peguei só na carapinha, sinto que não tô pegando no tecido lá da cabeça, só para esconder e não ter perigo de soltar aqui o nozinho, tá? Se a gente cortar muito na beiradinha. Então tá prontinho aqui o cabelo, olha só que gracinha, gente, desse moreninho lindo aqui, esse cabelo pretinho aqui. Então agora só vai ficar faltando aqui o rostinho e o nosso cachecol. Então, bora fazer aqui o rostinho desse menininho, né? Para usar aqui, para fazer o rostinho, eu tô usando as canetas Micron, marrom e preta. Tô usando um pincelzinho, tô usando o boleador. Lembrando que a gente tem aí na nossa lojinha, que sempre tem um link aí no finalzinho da descrição do vídeo.
das canetas Micron, do boleador, do refil da caneta Fantasminha e algumas outras coisas que a gente tem lá. Então, se você tiver curiosidade aí de conhecer a nossa lojinha ou de comprar aí os nossos materiais, é só clicar no link abaixo aí e ir lá. Qualquer coisa pode me chamar no direct também ou no WhatsApp, tá bom? Então, bora lá fazer esse rostinho agora para finalizar a nossa aula. Eu vou medir aqui a distância, né, o tamanho do rostinho que a gente tem para achar o meio, tá? Então, aqui são 5,5. Então, mais ou menos aqui, ó. Certo? Achei o meio. Tô usando aqui a caneta Fantasminha. Eu vou medir aqui 1 centímetro, ó. Aqui o risquinho, que é o meio, vou medir aqui 1 centímetro. E do outro lado, 1 centímetro também, ó. Certo? E vou desenhar aqui um olhinho. O olhinho bem simplesinho. Uma bolinha. Gente, esse bonequinho é para quem tá iniciando aí também no mundo das bonecas, tá? Super fácil, super tranquilo de fazer. Eu tenho certeza que você que tá iniciando aí vai conseguir sim fazer esse bonequinho, tá? Vou desenhar aqui, ó, o narizinho, tá aqui o meio. Vou desenhar aqui o narizinho bem simplesinho também, ó. E agora a boquinha. Eu vou deixar marcar o meio aqui para a boquinha sair certinho. Pode ser uma boquinha só de gotinha assim. Eu vou desenhar aqui a mão livre. Para você que não tem aí gabaritos também poder desenhar e ver que não tem dificuldade. Tô achando esse narizinho bem baixo aqui. Eu vou apagar ele, fazer um pouquinho mais em cima. Ó, apaguei e fiz o narizinho um pouquinho mais para cima. Agora vamos fazer aqui a boquinha. Eu vou achar o meio aqui, ó. Já tem um meio aqui, eu vou só marcar aqui. E eu não tinha gostado daquela boquinha, não. E agora eu vou fazer outra aqui para ver se dá certo. Gente, a caneta Fantasminha, ela é boa por causa disso. Errou, apaga lá no ferro, ou na chapinha, ou a cola quente eu não digo muito não, gente. Porque a cola quente pode acontecer dela vazar e borrar aqui, tá? Para apagar, tá? Mais fácil é o ferro. Ó. Eu vou dar uma apagadinha aqui para ver se fica bom, tá, gente? Gente, é fazendo e testando, tá? Eu não acerto de primeira também, não. Às vezes acontece, mas às vezes também acontece de ter que fazer umas 3, 4 vezes a boquinha aqui. Ó, eu fui lá, eu tinha feito ele mais compridinho aqui, né? Eu fui lá e dei uma apagadinha e gostei agora da boquinha assim. Ficou menorzinho, então eu dei só uma apagadinha aqui, tá? Agora a gente vai fazer aqui, dando os detalhes nesse rostinho. Vou usar aqui a tinta de tecido preta e o boleador. Molho na tinta e vou aqui preencher o meu olhinho, ó. Gente, sem medo, pode fazer com tranquilidade. Um rostinho aí da sua preferência. Eu tô fazendo um rostinho bem simples. Depois eu vou mostrar o outro tipo de cabelinho que eu disse e também os rostinhos dos outros bonequinhos, tá? Então fica aí. Ó, vou fazendo aqui, ó, com o boleador, movimento circular. E o que que eu faço aqui? Às vezes fica aqui um incompleto aqui, eu deixo secar, depois eu venho com a caneta Micron preta e preencho alguns cantinhos, ou faço mais arredondadinho se eu quiser, com a caneta Micron, tá? Ó, eu vou colocando os dois olhinhos do mesmo tamanho. Ó, já fiz aqui o olhinho. E agora eu vou pegar aqui a caneta Micron marrom 005. Vou fazer o narizinho dele, ó.
vendo? E agora vou aqui também passar em cima da onde a gente fez a boquinha. Mão bem leve. Ó, bem tranquilinho de fazer. Agora, vamos aqui, eu tô esperando o olhinho secar. Vamos fazer aqui a sobrancelha. Ó, um risquinho na diagonal. Vou me atentar a olhar aqui a distância que eu deixei aqui e até onde eu vim aqui, se tá mais ou menos no mesmo tamanho, no mesmo nível, ó. Bem tranquilinho de fazer, tá? E se não ficar do mesmo formatinho, não tem problema, gente. Nem a gente tem a sobrancelha perfeita, né? Então, tá tranquilo. Vou pegar a marrom micron aqui e vou fazer aqui também a minha sobrancelha. Vou vir aqui dar uns risquinhos bem de levezinho, simulando aqui os pelinhos da sobrancelha, ó. Bem de levinho, tá? Agora, esperando secar aqui, você vai e apaga as marcações. Pode ser com secador de cabelo também, que é top, viu? O melhor para tirar aqui as marcações é o secador de cabelo, porque aí ele seca a tinta e já apaga as marcações. E também não tem perigo de estragar. Então, eu peguei aqui a minha caneta preta, micron, e vou só aqui ver se ficou alguma imperfeiçãozinha aqui. Vou dar uma arredondadinha, porque às vezes o boleador não fica tão certinho. Então, eu venho aqui com a caneta micron preta e dou uma ajeitadinha aqui para ficar mais arredondado, tá? Se for arredondado, o formato que você esteja usando aí do seu olhinho. Aí eu venho aqui, ó, na sobrancelha, dou uma sombreada aqui com o lápis marrom, tá? Eu tô usando aqui, vocês sempre perguntam, eu tô usando esse Léo e Léo, que eu gosto dele. Gente, não repara minha unha não, viu? Tá um bagaço. E até perdi o foco aqui. Eu gosto de usar essa aqui porque nem precisa forçar. Ele sai a cor bem com facilidade aqui, tá? Então eu gosto dessa marca aqui. É lápis comum, não é aquarelável, é lápis de criança levar para escola mesmo, tá? Dá uma sombreadinha aqui no narizinho também. E agora vamos passar o blush, né? Eu vou usar aqui esse mais rosadinho, não tão rosinha aqui. Eu passo bem pouquinho, tá, gente? Só para dar uma saúde aqui no nosso menino. Ó, tiro bastante o excesso na minha mão primeiro. Vem aqui. Cuidado, seu olhinho já tem que estar bem sequinho para não encostar lá e dar problema aí de borrar, tá? Aí nisso eu vou pegando aqui só da minha mão de levinho, tiro o excesso ainda. Vou na sobrancelha também, dou uma sombreadinha com o blush. E aí eu gosto de vir nesse clarinho aqui, nesse marronzinho, ó. Esse marrom clarinho. Olha eu sujando aqui. Tiro o excesso e venho aqui, ó, no narizinho. Com esse marronzinho ali. E passo aqui no narizinho dele, ó. Aí pode vir aqui no roxinho também, ó. Mais próximo da bochechinha aqui. E passar ele, ó. E aí agora eu venho sempre aqui com já passar tudo e vou dando uma uniformizada aqui na cor do rostinho dele para não ficar muito desproporcional aqui, uma marcação marcando mais que o outro, né? Dá uma uniformizar, né, as cores com o rostinho todo. Ó. Vendo? Aqui eu tô passando mais um pouquinho de marronzinho, ó. E agora, vamos fazer aqui o branquinho do olho.
Para fazer o branquinho do olho, eu vou usar a caneta Gelly Roll, tá? A gente tem também na nossa lojinha. Vou dar uma batidinha para descer a tinta. Pode ser caneta, pode ser também a tinta de tecido, tá? Eu gosto de dar uma batidinha aqui para sair a tinta. Pode ser um pinguinho da tinta de tecido branca. Dá o mesmo efeito, viu? Ó. Só um pinguinho mesmo. Pinguinho mais maiorzinho, tá vendo? E agora a gente vai fazer aqui umas sardas no nosso menino. Ó. Com a caneta micron marrom. Vou dando fazendo umas sardas aleatórias aqui. Vou aqui no meu narizinho, ó. Tá claro aqui na janela e tá dando reflexo. Mas sem arrudeio aqui, ó, bem simples. E agora eu sempre venho com o sujinho aqui do pincel e dou uma sombreada nas sardas aqui também, ó. Vou dar aqui mais uma corzinha na sobrancelha e no narizinho dele, ó, com lápis vermelho. Rostinho pronto, quase finalizado aqui já o nosso Tito. Agora só tá faltando aqui o cachecol dele, gente. Olha só que gracinha. O cachecol, eu peguei aqui uma tirinha de Microsoft vermelho para combinar aqui, tá? Eu tô com poucas opções de Microsoft, tô precisando comprar, então eu vou usar o vermelho aqui mesmo. Mas aqui poderia ser o azul, poderia ser um amarelo, né? Poderia ser branco, mas branco suja demais. Então, eu vou ver aqui a medida para falar para você, ó. 4 centímetros, mas pode ser até 3, que dá também, fica bom, tá? É o que eu tinha ali um pedaço, aí eu cortei mais grossinho. E eu aqui o comprimento dele é de 48 centímetros, 48, 45, fica bom, tá? E agora, então é 4 por 45 já fica top, tá? Esse aqui é 48, mas se precisar eu vou até cortar ele aqui para não ficar muito grandão. E aí agora eu vou dar uma puxada aqui, ó, para ele enrolar, ó. O Microsoft enrola, pode ser Melton, pode ser aí também o plush, tá? Pode ser uma malha que você tem aí que vai ficar bom também, viu? Então eu dou uma puxadinha, creio eu que vai ficar comprida aqui, mas eu faço assim, ó. Eu pego aqui assim 2 voltas, ó. Aí eu passo aqui no pescocinho dele, tá vendo? Peraí, tá errado, é assim. Passei aqui, ó, as 2 pernas. E aí agora é só puxar aqui, ó. Vamos ver se ficou grande. Aperta aqui, ó. Tá muito grande, né? Então pode ser aí uns 43 centímetros, 42. E aí você corta o excesso. Ou então pode ser maior, que na hora que você colocar nele, você vai e mede aí e corta o excesso, igual eu fiz aqui, tá? Mas antes sobrar do que faltar, né, gente? Ó, olha só que gracinha que ele ficou. Se quiser até cortar mais aqui, pode cortar. Então esse aqui é o nosso Tito, gente. O molde da bonequinha Patty, que tem aula aqui. Não esquece de ir lá ver para você fazer ela também, tá? Fazer o casalzinho aí para doar para as meninas, para vender nas feiras. Vai ser sucesso aí, tá? Pode fazer um vestidinho para ela. Olha aqui esse outro que eu fiz, gente, que gracinha. Esse aqui, o cabelo tá mais rebelde.
Ó, que gracinha. Esse eu fiz com o olhinho mais caidinho, esse eu fiz com o olhinho mais esperto. Aqui também, tá vendo? Ó, que ficou menorzinho o cachecolzinho. E para você que ficou aqui até o último minutinho aqui do nosso vídeo, eu vou te mostrar aqui o cabelinho de tecido que dá para você fazer aí, mesmo modelinho da bonequinha Paty. Olha só, se tem uma coisinha mais fofa da vida do que esse menininho. Gente, ele é fofo demais. Ah, gente, eu esqueci de pode colocar aqui os pinguinhos na bochechinha, tá? Deles também, igual a gente coloca nas menininhas, que vai dar o iluminado aqui no rostinho dele. Olha, gente, eu fiz essa aqui, ó, com o cabelinho de tecido, tá? Lá na boneca Paty, eu faço ele assim e você pode ir lá e aprender a fazer esse cabelinho também, tá? Ó, olha só que gracinha, gente. Aí, só que o cabelinho da boneca Paty, ele é maiorzinho um pouco. Aí, você vai aparando e colocando o tamanho que você quiser. Olha aqui. Olha só esse moreninho aqui, esse cabelinho marrom. Gente, que gracinha, tá vendo, ó? Cada um dá um efeito diferente, gente. Então, assista aí para você fazer esse cabelinho aqui também. E fazer muitos títulos aí e partes, tá? Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? Então, até o próximo vídeo, gente. Fiquem com Deus e um beijo no coração de todos vocês. Meu muito obrigado sempre, tá? Beijos!